Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar de um importante acontecimento, né? Que permitiu os historiadores, os pensadores de modo geral, que observam o seu tempo, né? A reconhecer uma marca de uma mudança significativa histórica que foi a expansão marítima, né? A expansão marítima, sem sombra de dúvida, é um dos acontecimentos, se não o acontecimento mais emblemático que permitiu aos historiadores identificar o advento da modernidade e um acontecimento de ruptura com aquele modelo de relação com o tempo, com a sociedade, com as instituições, com a cultura de modo geral, que marcava a Idade Média. Sem sombra de dúvida, a expansão marítima é um dos acontecimentos mais emblemáticos que ocorre ali na passagem do século XV para o século XVI. Na verdade, até antes, desde o início do século XV, para ser mais exato, mas marcadamente a gente tem no final do século XV, sobretudo com a descoberta do continente americano, por Cristóvão Colombo, uma ruptura de modelo de percepção de um mundo definitiva, né? E um constante processo também de desencantamento do mundo, porque o homem europeu, ele tinha uma visão fortemente encantada, ou seja, mística, marcada ou atravessada pelo mistério, né, ou por mistérios em relação tanto ao Oriente como também em relação ao oceano, né? Mas é importante frisar que esse processo de expansão marítima, ou esse ímpeto que, sobretudo, os portugueses e espanhóis ali no século XIV e século XVI tiveram em relação ao mar, se justificava por uma série de fatores, naquilo que eu sempre gosto de frisar, que a história ela nunca acontece somente por um único fator, mas sim por um conjunto de fatores, né? Então a expansão marítima ela se dá num processo em que alguns acontecimentos vão influenciando e contribuindo para que Portugal, sobretudo, fosse pioneiro nesse processo de expansão marítima. Um dado que é anterior, inclusive, ao processo de expansão marítima, que já se inicia no século XII, é o renascimento comercial, ou seja, o restabelecimento da Europa pós ali aquele modelo da sociedade feudal, a restabelecer uma dinâmica permanente e contínua de trocas comerciais, tanto no continente europeu, como também da Europa em relação ao Oriente. Então, é a partir do século XII que a gente tem o chamado renascimento comercial e o restabelecimento das rotas comerciais com o Oriente. Esse comércio se dava, sobretudo, através, né, da troca de especiarias, né? Especiarias eram um conjunto de produtos, sobretudo originários da Índia e da China, em que serviam como temperos, também sedas, tapetes, uma série de produtos que eram provenientes do Oriente, e criaram todo esse dinamismo, né? Essa revitalização das trocas comerciais na Europa. É importante também lembrar que durante a Idade Média, durante a sociedade feudal, a gente tem os feudos ou as unidades feudais como uma unidade em si mesmo, sem grande fluxo de troca comercial, de troca econômica entre os feudos, né? Os feudos, vamos dizer assim, eram autossuficientes, se autossustentavam, né? Então a gente tem um processo durante a Idade Média de retração econômica, de retração comercial. É um povo me ligando justamente agora. Calma aí. É... Mal. Retração comercial. Então a gente tem nesse contexto, nesse caminho, um restabelecimento desse comércio através dessas especiarias, e essas especiarias ganham um grande vigor, um grande valor. Além de dar vigor ao comércio europeu, eles ganham um grande valor comercial na Europa. Com isso, também os europeus passam a estreitar as suas relações com o próprio Oriente, né? A ter contato com o Oriente, com aquele mundo, com aquela identidade, vamos dizer assim, ou com aquele modo de vida em que não necessariamente se identificava com o homem e o mundo europeu. Um dos elementos, por exemplo, é a própria questão da religiosidade, outras formas de religião, outras culturas, outros valores, outras instituições sociais, mas eu não vou entrar nesse mérito. Só isso era percebido, e essa é uma distinção importante, um contato importante que se dá nesse momento,
entre aquilo que se entendia como Europa, Ocidente, e aquilo que não era europeu, que era definido como Oriente. O Oriente, na visão do homem europeu, naquele contexto, ele era revestido também de grande carga imaginária, de grande misticismo, né? A crença da localização do paraíso e do Éden ser no próprio Oriente, a existência de monstros, a existência de riqueza, né? Mas o importante é que, embora é importante ter em vista que, embora os europeus eles restabelecessem trocas e dinâmicas comerciais com o Oriente, o seu conhecimento concreto, né, objetivo sobre o que era o Oriente era muito pequeno. Então, por isso que eles mistificavam a existência ou a realidade, né, no mundo oriental, considerando que isso também foi muito resultado dos relatos de Marco Polo na sua trajetória no Oriente, né? Ele ficou na corte do Reino Mongol, foi à China, estabeleceu, foi muito importante para a consolidação dessas rotas comerciais, a Rota da Seda, conhecida Rota da Seda, e ele, nos seus relatos, ele retratou a existência de monstros, de reis que eram vestidos com mantos de joias, então isso também contribuiu muito para a percepção que o homem europeu do século XV e do século XVI em relação ao Oriente. Esse comércio de especiarias ele era monopolizado pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, ou seja, essas cidades italianas controlavam essas rotas comerciais e somente a partir delas as outras regiões da Europa tinham acesso a essas especiarias. Essas especiarias, conforme eu disse, tinham um grande valor no mercado europeu, né? E produziam toda essa percepção do Oriente e a valorização disso, né? O que vai acontecendo já na segunda metade do século XIV para o século XV? Primeiro, a gente começa a ter a expansão do Império Turco-Otomano, né? Ao ponto de, em 1453, eles conquistarem a cidade de Constantinopla. Com isso, isso produz um certo impacto sobre o fluxo de comércio dessas especiarias no mundo europeu, gerando, por sua vez, o encarecimento dessas especiarias. Um outro fator que também é importante é que Portugal, ele no reino de reconquista em relação aos muçulmanos na Europa não, na Península Ibérica, Portugal é um país, é uma monarquia que consegue submeter a nobreza feudal à autoridade de uma coroa muito prematuramente, né? Já no final do século XIV, Portugal ele já tem esse perfil, essa fisionomia, que depois isso iria também se reproduzir em diversas outras regiões da Europa, como França, Áustria, própria Espanha, né? Mas Portugal, já no final do século XIV, Portugal já tinha um processo de unificação, de centralização e de fortalecimento da monarquia, submetendo a nobreza. Ou seja, isso significa na prática que a gente tem já um modelo de funcionamento político em que a monarquia já se configura com um certo nível de concentração do poder e de controle político sobre um determinado território ao ponto de submeter a autoridade dos próprios senhores feudais. Então, a gente já tem isso ocorrendo prematuramente, e isso foi um fator muito importante que contribuiu do ponto de vista político para gerar as condições para a expansão marítima, né? Fora a localização, Portugal também já era um país que tinha uma localização no sudoeste da Europa, fazendo toda a sua costa ali, fazendo costa com o Oceano Atlântico, né? E uma experiência pesqueira prévia anterior ao próprio processo de colonização, no qual Portugal já era uma cultura fortemente vinculada à economia pesqueira e à navegação, embora não necessariamente voltada para grandes distâncias, né? A Revolução de Avis, que foi esse processo de concentração, de centralização e de autonomização política por parte de Portugal. Lembrando que no processo inicial de Portugal, de formação de Portugal, do Condado de Portugal, Portugal estava submetido às relações de vassalagem ao Reino de Leão e Castela, e com isso Portugal, já no final, conforme disse, do século XIV, Portugal ele já tinha conquistado a sua autonomia, a centralização política e a concentração do poder
nas mãos da monarquia muito anteriormente, vamos dizer assim, do que em outras regiões. Fora que também Portugal ele conseguiu, ou os portugueses eles conseguiram assimilar, vamos dizer assim, uma série de inovações técnicas na questão da navegação, muito como produto do contato dos genoveses e dos venezianos, sobretudo os genoveses, né, que tinham mais relação com Lisboa, mas em relação a inovações técnicas produzidas pelos muçulmanos e pelos chineses. Isso permite também a gente perceber que o fruto e o conhecimento ao longo da história, ele, de modo geral, ele é multicultural, né? Ele não é proveniente de uma superioridade de uma determinada cultura em relação às outras. Essas trocas, esses fluxos, eles são fundamentais para permitir o desenvolvimento. Foi isso que, em alguma medida, também estimulou o próprio processo de expansão marítima. Se não existisse, claro que é um exercício contrafactual e que para a história isso não é um exercício de modo geral válido, mas só para que a gente faça uma reflexão, se não existissem essas trocas, a partir das trocas das especiarias, provavelmente os conhecimentos também não seriam compartilhados. Por sua vez, Portugal, até previamente a necessidade da expansão marítima, podemos dizer em alguma medida que o próprio processo de expansão foi uma necessidade que estava submetido à região de Portugal, à coroa portuguesa, pelo conjunto de fatores, encarecimento do comércio das especiarias ou das especiarias por conta da conquista de Constantinopla, o baixo índice populacional de Portugal, carência de terras, disponibilidade de capitais. Isso foi estimulando Portugal a cada vez mais entender esse processo de expansão marítima como um processo de investimento. E a necessidade de Portugal para obter produtos, inclusive para alimentação, devido à pouca disponibilidade de terra e o baixo índice populacional, também pressionava Portugal a buscar fontes alternativas para a sustentação da sua própria economia. Cada vez mais, setores da sociedade portuguesa naquele contexto estavam mais voltadas para as trocas comerciais ou para o trato do comércio, né? Então, a arte de navegar, né? Portugal, ele começa já muito prematuramente empurrado, vamos dizer assim, imprimido, né? Comprimido, melhor dizendo, a fazer esse tipo de iniciativa, de empreitada por conta da própria necessidade. Outro fator também muito exagerado, segundo as leituras também que eu utilizei como fonte, é o papel da Escola de Sagres, né? Embora a Escola de Sagres tivesse um papel e fosse uma das residências do infante Dom Henrique, rei de Portugal, ela não teve um fator determinante para a culminância da expansão marítima, embora o Dom Henrique ele fosse uma pessoa importante nos estudos da matemática, da astronomia, se cercasse de comerciantes, sobretudo genoveses, também venezianos, assim, em torno das trocas, da preocupação, da obtenção de conhecimento, como judeus, cartógrafos experientes. Isso é importante também ressaltar que antes da Inquisição, né, Portugal ele era uma região muito tolerante em relação à diversidade religiosa. Durante muito tempo, o Reino de Portugal, a convivência entre muçulmanos, judeus e católicos, isso era naturalizado e aceitável. Isso é só uma informação à parte, mas num determinado momento é a relação com a Espanha que cada vez mais vai pressionando Portugal e a mentalidade católica, fortemente, radicalmente católica do reino espanhol, que vai criando um contexto no qual permite depois a entrada da Inquisição, né, do Santo Ofício. Mas isso é uma outra discussão que a gente vai discutir mais sobre naquilo que tange reforma protestante ou contra-reforma, né? Então, outros desenvolvimentos técnicos também nesse contexto, como a bússola, o quadrante e o astrolábio, que são mudanças significativas que permitem maior domínio no processo de navegação, do ponto de vista de medição de latitude, de posicionamento em relação ao continente, da distância do horizonte em relação à altura dos astros. Então, tudo isso vai permitindo maior controle, além também daquilo que foi tecnicamente revolucionário, que foi a invenção das velas latinas, que permitiam aos portugueses, por exemplo, navegar pela primeira vez contra o próprio vento. Isso, sem sombra de dúvidas, foi uma revolução técnica no âmbito da navegação que permitiu o processo de pioneirismo, né, a empreitada portuguesa em relação
a navegação a longas distâncias, né? O que eu acho interessante é que isso permite já de imediato a gente perceber que esse processo ele se dá por múltiplos fatores, né? Então, Portugal ele se lança pioneiramente ao mar por conta das necessidades, das mudanças, dos conhecimentos técnicos, de questões sociais, né? Que permitem as trocas de conhecimento, questões culturais que permitem as trocas de conhecimento, questões sociais, que é a vinculação da coroa portuguesa com comerciantes italianos, com cientistas, dada a proporção, né, da época, como judeus, né, cartógrafos judeus, que eram pessoas que estudavam mapas, que conheciam mapas. Então a coroa portuguesa tinha forte, sobretudo na figura de Dom Henrique, forte vinculação com essas figuras, e isso foi importante para construir uma realidade ou um conjunto de fatores que permitissem o processo de expansão marítima. Só vou falar de maneira muito editada, porque isso permite a gente